Então, para a dona do colar, ela tinha um valor inestimável. Apesar de que para as outras pessoas não tivesse valor nenhum. Era simplesmente uma moeda velha. Mas para Deus, por mais que para as outras pessoas nós não tenhamos valor, para Deus nós temos um valor inestimável. É por isso que Ele nos procura. E essas três parábolas têm uma outra coisa interessante. Começam com a ovelha. Eram 100 ovelhas, perdeu-se uma. Quantos por cento perdeu? 1%. Ele perdeu 1%. Aquele 1% ele foi atrás. Ele largou os outros 99% e foi atrás de 1%. 99% é aquelas pessoas que se acham, são os fariseus naquele contexto. Porque Deus falava, Cristo falava, Jesus falava, para os fariseus também. Para eles mostrarem a eles, porque os fariseus eram os que se achavam, os doutores da lei, estudavam a lei. Que Deus vai atrás de 1%. Aquele 1% é um valor inestimável para ele. Ele abandona os outros 99% no deserto para ir atrás de nós. 1% é a dracma. A dracma de 10 era uma. Era 10% do colar. E o filho pródigo? De 2 filhos, 50%. Meio a meio. Então, ele disse. Então, Lucas 15, 11, começa assim. Ele disse, que é o prosseguimento da parábola do filho pródigo, a partir da dracma e da ovelha. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho pródigo era o segundo. O primogênito é que tinha direito da fazenda. Ao primogênito era o direito de tudo que o pai tinha. Nesse contexto, o primogênito era os judeus, que é o povo escolhido. É o fariseu, que vivia caçando na lei motivo para julgar os gentios, caçando na lei motivo de se orgulhar de ter a lei e a lei ter sido entregue a ele. Agora, como é que era a vida naquela casa? O segundo filho, o filho pródigo, devia ser acusado o tempo todo. Eu sou o primogênito, eu tenho a lei, eu tenho tudo. Em algum momento, em algum contexto, vocês já passaram por isso? Alguém que se acha superior? Alguém que se acha no direito de te mandar? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Geralmente nós lemos esse contexto dissolutamente como em farra, em bebedeira, mas como era o coração do filho pródigo? Mais para frente vocês vão entender que o filho pródigo também devia ter um bom coração. Aquelas pessoas que o dinheiro não tem valor nenhum para que a propriedade não faz diferença, que todos os seres humanos são iguais. E poucos dias depois, 15, 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele gastou tudo, acabou. E junto com isso, naquela terra também começou as dificuldades financeiras. Israel passava por uma fase muito difícil nessa época, no contexto da palavra. E foi-se, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, para apacentar porcos. Aí ele procura ajuda, e uma pessoa da terra o manda, não o leva, o manda, não o apresenta como um amigo, o manda, vai lá, vai apacentar porcos.
ele tinha abrido mão, ele tinha aberto mão do seu orgulho. A pessoa, para resolver ficar numa dessas condições de fazer as piores profissões, tendo já vindo de uma situação melhor, ele quebrou todo o orgulho. O orgulho é o que nos faz sofrer. Irmãos, o orgulho é a pior derrota do ser humano. Uma derrota, simplesmente uma derrota, é uma coisa. Mas uma derrota de alguém que se acha melhor que os outros é terrível. Ele não aceita que as pessoas que ouviram um dia uma situação excelente, morando num castelo, um dia morando na choupana. Ele prefere morrer, ele prefere ir embora, ele prefere sumir. E então, ele foi, não como um empregado, ele foi lá para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Algumas traduções em alfarrobas, outras bolotas, era um alimento que os judeus davam para o povo. Agora, mais coisa interessante nessa palavra, que o judeu não come porco. E ele queria comer as bolotas. Aí, a gente pensa, ele se sujeitou a comer o bolotas, mas não lhes deram. Às vezes, quando você tem uma promessa de Deus na sua vida, mas você se sujeita com aquela coisa menor, aquela coisa pior, mas você não consegue nem aquilo, é porque Deus tem algo muito melhor para você. Você não vai se conformar com aquilo, você não vai ficar naquela condição de comer bolota, porque nem aquilo o mundo te dá. Aí, nesse instante, ele pensa. Mas vejam, percebam também que ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu de ter saído da casa do pai. Ele sentiu fome. Ele sentiu fome. E nem o que se dava para os porcos, o mundo lhe dava. Mas ele sabia que na casa do pai, até os empregados, aliás, os empregados eram tratados como iguais. Na casa do pai, ele teria o alimento. Ele não foi arrependido. Ele não se arrependeu de ter saído da casa do pai. Ele sentiu fome. E caindo em si, diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado por filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. Ele não queria ser contratado. Ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. Ele não queria ser tratado mais como filho. Ele reconhece que ele recebeu a parte que lhe cabia. Ele pegou a parte que lhe cabia. E naquela hora, naquele momento que ele pediu a parte que lhe cabia da herança, ele havia matado o pai. Ele não queria mais o pai dele. Quando a herança, quando a gente exige a herança, o dinheiro é mais importante do que os nossos pais. E se alguém tivesse perguntado para ele naquele instante quando ele voltaria, ele diria: se Deus quiser, nunca mais eu volto aqui. E o que ele fez no lugar? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, se moveu. Seu pai viu seu pai.
e se moveu de íntima compaixão. O pai se compadeceu e, correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. É se entender que o pai, a todo momento, todo dia, olhava pelo caminho, esperando a volta do filho. Quantas vezes esse pai sofreu pelo filho ter saído? No entanto, como Deus nos dá o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser, o pai não tentou impedir. Porque ele acha que é melhor que ele vai. E Deus foi sempre assim com a gente. Você cometeu pecado? Vai. Não é Deus que se afasta da gente, é nós que se afastamos de Deus. E correndo, lançou uma coisa que o deixou. Havia uma outra coisa. Em seguida, chega o filho mais velho e sabe da festa que está havendo pelo redor do filho mais novo. E aquele coração duro de pedra poderia até convocar os trabalhadores para maltratar o filho mais novo. Por isso o pai cuidava, para que a hora que ele chegasse ele fosse o primeiro a ver o filho. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Como sabemos, o anel é sinal de honra. Quanto mais anéis nós temos nos dedos, mais era honrado, mais era rico, mais era uma pessoa diferente entre os judeus. Então o pai lhe veste, porque se ele não tinha dinheiro para comprar comida, imagina com que roupas que ele estava. Então o pai restaura-lhe tudo que ele tinha lá: a honra, a roupa, a sandália. Todos andavam com sandália naquele tempo. Ele restaura o filho como ele estava antes. Ele vai tratá-lo como filho e se alegra. E trazer o bezerro cevado e matar-lhe, e comamos e alegremos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e rezando. E chamando um dos servos, perguntou o que era. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O bezerro cevado, ele ficava sendo tratado, sendo alimentado diferente, para um dia de festa, para uma ocasião de muito júbilo. Ele era diferente. Ele não falou: traga um bezerro, traga um dos bezerros, traga o bezerro. Era um bezerro. Era um que era diferente. E ele era cuidado diferente para essa ocasião de festa, para essa ocasião de alegria. E o pai que achava que tinha perdido o filho, recebe o filho de volta. Para o pai, era um filho que ele tinha perdido. Era um a menos. Para o irmão mais velho, era um a mais. Quando ele volta, um concorrente a mais. E ele disse, Lucas 15, 28. Mas ele, o filho mais velho, indignou-se e não queria entrar. E saindo do pai, estava com ele. O filho mais velho não queria mais entrar. E aí ele admoesta o pai, ele chama a atenção do pai. Respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Por que ele serviu o pai sem transgredir? É o fariseu, é aquele que cuidava da lei, é aquele que faz o que a lei manda, não por ter a lei no coração, mas porque é lei.
porque é certo, porque é aquilo que tem que ser feito. É medo. Porque nós não devemos ter a vontade de fazer o errado. Nós não devemos fazer o errado porque é contra a lei. Nós devemos fazer somente o certo, porque é o certo. Porque o Filho de Deus faz daquela forma. Ontem eu escrevi no ato. Não é procurar fazer o que agrada a Deus. É procurar fazer aquilo que não desagrada. Não fazer aquilo que desagrada a Deus. Poucas vezes Deus fala de ter se agradado. Mas às vezes é quando vocês fizeram errado. Vocês fizeram o contrário do que era da minha lei. E a lei só foi estipulada porque as pessoas precisam ser confrontadas com algo. Quando não existia lei, Deus confiava. E às vezes a gente confia, sabe que a pessoa não deve fazer aquilo porque ela sabe que aquilo está errado. Mas se não tiver um papel acusando-a, eu não sabia que não podia. Sabia. Todos nós sabemos o que está errado e o que está certo. Principalmente porque as coisas erradas a gente faz escondido. Se escondeu para fazer, sabe que está errado. E o filho mais velho endureceu o coração e não queria perdoar. Não queria perdoar o filho que havia abandonado. Aquele filho que saiu, que escapou, que quis a liberdade, que quis não ter mais amado nenhuma vida. Às vezes, irmãos, a gente fica amarrado nessa falta de perdão. Não perdoamos os pais, não perdoamos os filhos. Só que, se você quer saber se Deus te perdoa ou não, para ir para o céu tem que ter sido perdoado. Se você tiver no seu coração uma ofensa que não tenha sido perdoada, esquece o céu. Se o arrebatamento for agora, você fica. O pecado pesa. Um pecado. Adão foi expulso para lá de corpo. Um pecado. E o que é o pecado? E o que é pecar contra alguém? Sempre quando pecamos contra alguém, pecamos contra Deus. Dos 2 mandamentos que Jesus resumiu os 10, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando ofendemos alguém, de uma forma ou outra, quando pecamos contra alguém, pecamos contra esse mandamento também. Façamos um exame de consciência. Você tem que perdoar ou pedir perdão para alguém. Você não quer ficar no dia do arrebatamento. Faça isso hoje. Todos os dias o pastor Miguel nos dá a oportunidade de pedir perdão e se arrepender, para que não sejamos pegos. Para não dizer que não sabia. Um pecado. Desde que Silva, tantos anos, o filho mais velho, jogando na cara do pai tudo aquilo que ele havia feito. Havia feito não por amor, que é o principal dom. Paulo dizia que não adianta dar o nosso corpo para ser queimado. Quero ser crucificado, queima o meu corpo, tudo em nome de Deus, para defender Deus. Não adianta. Não adianta se esfolar, não adianta se caminhar de joelho, não adianta nada disso. Não. É o amor. Mas devemos fazer o que agrada a Deus, mas aquilo não é obra, não é um desejo, não é uma vontade sua.
você não consegue fazer diferente. Por isso não é obra. Quando alguém é generoso e faz a generosidade, ele não merece agradecimento. E uma das piores coisas que pode acontecer para um pregador, para um pastor, você sabe o que é? Ser elogiado. Quando alguém é elogiado por fazer a obra de Deus, a pessoa está desviando a honra de Deus para aquela pessoa. Você quer elogiar alguém de uma pregação? Você está colocando um peso na cabeça dela. Graças a Deus por você. Louva a Deus por você. Louva a Deus pela sua vida. Porque de nós mesmos não sai maldade. De nós mesmos só fazemos generosidade para ganhar alguma coisa, para ser honrado, para ser elogiado, para ganhar uma posição, para no futuro poder cobrar daquela pessoa: ah, naquele dia eu te ajudei e agora você se recusa a me ajudar. Como dizia Paulo, de nossa própria vontade só sai o mal. E o ímpio, quando ele progride também, ele progride não é porque ele adora outras coisas, porque Deus permite que ele progride. Porque mesmo para o ímpio, mesmo para Deus, a graça de Deus se mostra. Se Deus fizesse a acepção de pessoas, esse aqui vai progredir porque meu filho, aquele lá não, porque no futuro ele vai cobrar dos pecados porque não reconhecimento da graça de Deus. Mas naquele instante ele não foi. Porque às vezes mesmo o bonzinho, mesmo o pobrezinho, ele fica ali. Como é que aquele ímpio lá fica rico e eu fico pobre? E desejando mal. Aí quando aquele rico vai à falência, ele tem feito, Deus agiu na vida dele, ele fica comemorando a vitória de Satanás na vida do outro. Não existe bem feito quando foi mal feito. Todos podem glorificar o Senhor.